Olá, gente! Nossa aula de hoje é sobre a propriedade física dos compostos orgânicos. Essas propriedades são polaridade, solubilidade, forças intermoleculares, pontos de ebulição. Então, os compostos orgânicos, eles podem apresentar essas propriedades físicas diferentes umas da outra, de acordo com as suas características. Vamos lá! Eu vou começar explicando, para quem não lembra, dos compostos apolares. Primeiro, como eu posso identificar o que são compostos apolares? Nós vamos parar naquela ideia, né? Vamos retomar aquela ideia de ligações covalentes. Dentro das ligações covalentes, nós temos a diferença de eletronegatividade entre os compostos. Então, analisando aqui o metano. Analisando o metano, nós vamos observar entre hidrogênio e carbono existe uma diferença de eletronegatividade. Então, essa eletronegatividade, se ela for maior no composto, quer dizer que ele vai puxar elétrons para si. Então, no momento que ele puxa esse elétron para perto dele, então ele vai encurtar essa ligação entre carbono e hidrogênio, né? Estou falando desses dois átomos. Carbono mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o carbono ele vai puxar esses elétrons para pertinho dele. Então, isso vai criar um vetor no sentido do carbono. E se a gente for observar cada uma das ligações, vamos observar, já que elas são iguais, né, entre carbonos e hidrogênios, o carbono vai sempre ganhar na força, por ser mais eletronegativo. Então, quer dizer que quando esses vetores se encontram todos no carbono, quer dizer que os vetores se anulam. E quando os vetores se anulam, ele forma compostos apolares. É aqui a mesma coisa entre o cloro. Eu tenho uma ligação cloro com cloro. Só que, como é o mesmo átomo, nós não temos criação de vetores, porque não tem para onde puxar. Então, nesse caso, quando não há vetores, também é um composto apolar. Então, existe uma... Quando a gente fala de ligações químicas, de ligações covalentes, a gente aprofunda um pouco mais nessa questão de compostos polares ou apolares. Dá uma olhadinha nessa aula para vocês identificarem a fundo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que compostos apolares, eles fazem ligações intermoleculares do tipo dipolo induzido. Preciso decorar? Preciso saber o nome? Precisa, gente, infelizmente. Então, compostos apolares fazem ligações do tipo dipolo induzido. Nós temos compostos polares que podem fazer ligações do tipo dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. Então, aqui, nós temos o sem H-FON. Sem H-FON, o que isso quer dizer? Quando não há ligação entre hidrogênio, flúor e nitrogênio. Então, eu não tenho uma ligação do hidrogênio com o flúor, ou com o oxigênio, ou com o nitrogênio. Então, aqui, se a gente for observar, esse oxigênio está ligado a carbono, ele não está ligado a hidrogênio. Então, eu posso dizer que é uma ligação sem H-FON. Nesse segundo caso aqui, eu tenho oxigênio ligado a carbono, oxigênio ligado a carbono, sem H-FON. Se a ligação é sem H-FON, quer dizer que é do tipo dipolo-dipolo. E ligação de hidrogênio, com H-FON. O que isso quer dizer? Hidrogênio ligado a flúor, ou ligado a oxigênio, ou ligado a nitrogênio. Então, quando tem esse tipo de ligação, como aqui o exemplo, oxigênio ligado a hidrogênio. Então, quer dizer que é o com H-FON, hidrogênio ligado ao oxigênio aqui. Um segundo exemplo, nitrogênio ligado a hidrogênio. Quer dizer que é com H-FON também, só que é o hidrogênio ligado a nitrogênio. Nesse caso, nós podemos dizer que é do tipo ligação de hidrogênio. Existem outros tipos de ligações intermoleculares. Essa ligação diferente desses três tipos que eu mostrei para vocês é a ligação do tipo íon dipolo. Quando eu tenho um metal
né, algum elemento eletropositivo que vai estar na forma de íon ligado a um elemento. Por exemplo, quando a gente tem... quando a gente vai fazer sabão, e daí nós temos alguns elementos que eles vão apresentar, por exemplo, o final da minha ligação é um oxigênio menos ligado a um sódio, a um metal. Então, aqui vem toda uma estrutura ligada ao oxigênio, e esse oxigênio vai estar fazendo uma ligação íon dipolo com o sódio. Então, isso é um tipo de ligação mais forte ainda que a ligação de hidrogênio. Então, uma das mais fortes que existem. Então, é do tipo ligação iônica, para vocês entenderem melhor assim. Então, ligações íon dipolo também são ligações muito, muito, muito fortes. Continuando. Isso daqui é uma ligação polar, beleza? Então, vamos identificar aqui. Ponto de ebulição. Ele vai ser influenciado pelo tipo de ligação. Então, aqui, ó, só tenho carbonos e hidrogênios, eu tenho hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos apolares. Compostos apolares são do tipo dipolo induzido. Preste atenção no ponto de ebulição, menos 88,4. Nesse caso aqui, nós temos uma ligação do tipo dipolo-dipolo. Ponto de ebulição dessa molécula, 20 graus Celsius. E por fim, nós temos uma ligação de hidrogênio. Ponto de ebulição, 78,5 graus Celsius. Então, quanto mais forte é a minha ligação, mais difícil de ser rompida. Então, uma ligação de hidrogênio, por ser uma ligação muito forte, ela vai apresentar um ponto de ebulição maior do que as demais substâncias. Mas preste atenção na diferença. Aqui, ó, eu tenho 2 carbonos em todas as moléculas. Então, é um parâmetro. Você mantém uma característica fixada e dali você vai observando os tipos de ligações entre essas moléculas. Então, dipolo induzido, por ser uma ligação mais fraca, tem um ponto de ebulição menor. Ligação de hidrogênio tem um ponto de ebulição maior por conta das ligações que são mais fortes. Aqui, vamos observar a influência do tamanho da estrutura. Todo mundo aqui tem a mesma função química. Todo mundo é álcool, ó, OH, OH, OH. Qual é a diferença entre essas 3 moléculas? Aqui, ó, é a quantidade do carbono. Aqui eu tenho um carbono ligado ao OH no primeiro elemento. No segundo, nós temos 2 carbonos ligados ao OH. No terceiro, nós temos 2, 3 carbonos ligados ao OH. Então, quanto maior a minha estrutura, maior é meu ponto de ebulição. Então, preste atenção. Todas as moléculas são da mesma função química. A diferença é apenas no tamanho da minha estrutura. Muito bem, quanto maior a minha estrutura, maior é o meu ponto de ebulição. Agora vamos observar a influência da ramificação. Aqui nós temos 2, 3, 4, 5 carbonos. 2, 3, 4, 5 carbonos. 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual a diferença entre essas moléculas? Em todas elas eu tenho 5 carbonos, porém, elas estão com formas diferentes. Elas estão apresentadas de formas diferentes. Então, aqui eu tenho a influência de ramificações. Então, quanto mais ramificações eu tenho na minha estrutura, menor é meu ponto de ebulição. Ela se torna mais frágil. Então, eu consigo ter um ponto de ebulição menor
conforme eu aumento a minha ramificação, a quantidade de radicais na minha molécula orgânica. Solubilidade. Vamos entender o que seria solubilidade. É aquele velho ditado de semelhante dissolve semelhante. Então, em compostos orgânicos, as principais características que promovem a polaridade são tamanho da molécula e quantidade de grupos funcionais. Então, quanto maior a minha molécula, menor a minha polaridade. E quanto maior a quantidade de grupos funcionais, maior a minha polaridade. Então, se a gente for observar aqui, eu botei um exemplinho de moléculas que não se dissolvem, que é a água e a gasolina, porque a água, ela tem um oxigêniozinho, né? Aqui no meio, é um composto polar. Então, se vocês querem saber se vocês não conhecem a substância e vocês perceberem que ela é solúvel em água, quer dizer que essa substância também vai ser polar. A gasolina, ela é um hidrocarboneto, C8H18. Então, aqui, ela tem um tamanho de molécula muito maior. E a minha polaridade está diminuindo. Então, se a minha polaridade diminui, quer dizer que a minha substância é apolar. Olha, tem 8 carbonos, a gasolina. E a água nem carbono tem. E quanto maior a quantidade de grupos funcionais, maior também é a minha polaridade. Vamos lá. Aqui nesse caso, nós temos o ácido butanoico, ácido hexanoico, octanoico, decanoico e dodecanoico. Então, aqui eu tenho 4 carbonos, 6, 8, 10 e 12 carbonos. Qual vai ser a solubilidade dessas substâncias em água? Olha só, nós percebemos que o ácido butanoico ele tem solubilidade em água infinita. Por que a solubilidade dele é infinita? Lembrem-se, quanto maior minha cadeia, quanto maior quanto maior for a minha massa molar da cadeia, mais insolúvel em água ele será. Então aqui, ó, olha o ácido butanoico, eu tenho 4 carboninhos só e ele é infinitamente solúvel em água. Quando eu passo para o ácido hexanoico, eu tenho 11 carbonos, a solubilidade dele já é afetada. Então, 11 gramas de ácido hexanoico é solúvel em 1 litro de água, apenas 11 gramas. O octanoico, 0,7 gramas é solúvel em água, enquanto ácido decanoico, 0,06 gramas em 1 litro de água, e o dodecanoico, olha, quase insolúvel, ele é muito pouco solúvel em água, 0,004. Então, a solubilidade da minha molécula será afetada pelo tamanho da minha estrutura, pela massa molecular da minha estrutura. Então, em compostos orgânicos, como eu tinha dito, as características que promovem a polaridade são o tamanho da molécula e quantidade de grupos funcionais. Então, aqui, tamanho da molécula, a influência do tamanho da minha molécula. Todos esses elementos aqui são ácidos carboxílicos. Aqui, nós estamos observando a influência dos grupos funcionais. No primeiro elemento aqui, nós temos um álcool. No segundo, nós temos 2 grupos funcionais álcools. No terceiro, nós temos 3, 4 e, por fim, 5 grupamentos de álcool. Vamos olhar para a solubilidade em água. O pentanol, que é o primeiro, ele dissolve 22 gramas em 1 litro de água. Olha lá para o último, para o pentano-pentol. O pentano-pentol, a solubilidade dele é infinita.
justamente porque ele tem 5, grupamentos de álcool. Então, se eu tenho 5 quantidades de grupos funcionais com relação ao primeiro, no primeiro só tem um alquinho aqui, solitário na molécula. No último ele tem 5. Então, a quantidade de grupos funcionais vão influenciar na solubilidade em água. Aqui nós temos um exercício da UERJ, vocês podem fazer, eu vou dar uma parada aqui, vocês podem tirar um print, dar um pause e resolver. Vamos agora para a segunda parte da aula, que nós analisamos a acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Então, se você ainda não lembra dos grupamentos, das funções orgânicas, dá uma relembrada, dá uma olhada para vocês conseguirem identificar de boa quem são os ácidos orgânicos e as bases orgânicas. Beleza. O que determina a acidez de um composto? Nós temos alguns compostos orgânicos que são ácidos. Então, ácido seria a facilidade de liberar H+. Ela vai determinar o quão ácido essa molécula. Isso segundo o Arrhenius, né? Uma das teorias de acidez e basicidade. Vamos lá. Quanto maior o meu Ka, mais forte é o meu ácido. E quanto menor o meu Ka, mais fraco é o meu ácido. Então, o Ka é a constante de acidez. Em alguns momentos, eles fornecem o valor em forma de pKa, tá? pKa é igual ao log menos log de Ka. Então, vocês podem fazer aí o cálculo que está tudo certo. Vamos observar aqui. Aqui nós temos um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, quando ele está em meio aquoso, ele vai liberar um hidrogênio. Aqui, ó. Por isso que o oxigênio ficou negativo. Então, o que aconteceu? Quando ele libera o hidrogênio, ele vai formar essa molécula aqui, ó, H3O+, que também é representada por H+, tá bom? H3O+, é a forma mais atual de se referir ao H+, tudo bem? Então, esse íon aqui se chama hidrônio, tá? Então, quanto mais hidrônios eu liberar, mais ácida é a minha molécula. Então, ou quanto mais H+, eu liberar, mais ácida é a minha molécula. Mas, enfim, vamos observar aqui em ordem decrescente. Ácidos mais fortes que existem são os inorgânicos. Olha só o Ka dele, 10 elevado a 10. Pô, é um Kazão, né? Seguido dos ácidos carboxílicos, fenóis, água e álcool. Sim, a água é mais ácida que o próprio álcool. Agora, nós vamos analisar apenas os ácidos carboxílicos. Vamos entrar de vez no conceito de ácidos orgânicos. Ácidos carboxílicos. Vamos observar primeiro a influência. Influência da cadeia carbônica quanto maior, menos ácido. Então, aqui eu tenho um carbono só, né, ligado à minha carbonila e minha hidroxila do outro lado, a minha carboxila. E aqui nós temos, olha, 2 carbonos ligados à minha estrutura aqui do ácido. Então, quanto maior a minha cadeia, menos ácido eu sou. Nesse caso, se eu tenho um carbono desse lado e aqui eu tenho 2, quer dizer que esse 1 é mais ácido, justamente por conta da quantidade de carbono. Tá, mas por que ele é mais ácido do que o segundo? Aqui eu tenho 2 carbonos. Esses carbonos, com relação ao oxigênio, eles são menos eletronegativos. Então, quer dizer que eles têm a tendência de liberar hidrogênio. Ele não segura, ele libera. Hidrogênio não, desculpa. Elétrons. Então, o carbono, por ser
eletropositivo com relação ao oxigênio, ele vai liberar elétrons. E quando ele libera esses elétrons, ele consegue segurar por mais tempo o hidrogênio. Ele consegue fazer com que o oxigênio não queira romper essa ligação e se desfazer do hidrogênio. Então, nesse caso, quando eu tenho um maior efeito indutivo positivo, menos ácido eu sou. Eu consigo prender o hidrogênio, não consigo liberar hidrogênio para que essa molécula seja bastante ácida. Então, comparações. Vocês vão receber o mesmo tipo de ácido e vão observar qual é a diferença entre eles. Nesse caso, é o tamanho da minha cadeia. Aí aqui, eu coloquei a influência de ligantes eletronegativos. Vamos olhar aqui. No ácido acético, nós temos apenas carbonos e hidrogênios. Aqui, nesse segundo exemplo, nós temos um cloro atuando aqui. E, nesse último exemplo, eu tenho 3 cloros. O cloro, ele é mais eletronegativo que todo mundo aqui. Se ele é mais eletronegativo que todo mundo, elementos eletronegativos têm um efeito indutivo negativo, ou seja, puxam elétrons para si. Então, se eles puxam elétrons para si, o que acontece? Eles esquecem os oxigênios, eles esquecem do hidrogênio. O hidrogênio fica livre para ir embora. Então, quanto mais ligantes eletronegativos, mais ácida é a minha molécula. Lembra que no exemplo anterior eu tinha a diferença de eletronegatividade entre carbono e o oxigênio do ácido. O oxigênio ele ganha, ele é mais eletronegativo. Então, a tendência é ele puxar elétrons do carbono. Por isso que ele tem um efeito indutivo positivo, porque o oxigênio é mais eletronegativo que o resto da minha cadeia. Então, o oxigênio que vai fazer o trabalho de puxar elétrons para si. Só que nesse segundo caso, e no terceiro mais ainda, eu tenho ligantes mais eletronegativos que o oxigênio. Então, esses ligantes conseguem sugar todos os elétrons para eles, deixando assim o hidrogênio livre para poder se soltar da molécula. Então, quanto mais elementos eletronegativos eu tiver na minha molécula, mais ácida ela será. Então, aqui eu estou fazendo uma comparação entre ácidos carboxílicos, tá bom? Agora, um terceiro exemplo. Eu tenho a influência de carboxilas próximas. Ou seja, eu tenho esse ácido aqui na posição para. Vou botar um pezinho aqui de para. Aqui eu tenho os ácidos na posição meta. E por fim, aqui eu tenho os ácidos na posição orto. Uma carboxila do ladinho da outra. Então, quanto mais próximas elas estiverem, mais ácida será a molécula. Então, ali a gente já observou a influência do tamanho da molécula, de ligantes eletronegativos e proximidade das carboxilas. Por fim, nós temos aqui o meu fenolzinho. O fenol comum, que é o meu anel aromático ligado a um OH, o que acontece? Quando ele está em água, ele vai liberar o hidrogêniozinho do OH, formando o íon hidrônio e o ânion fenóxido, que está sem o oxigêniozinho. Aí, esse fenol com uma base, lembra de ácido mais base forma sal e água? Exatamente, ele é um ácido. Então, o fenol vai reagir com a base, formando o meu sal. Olha só, ó, a ligação aqui, íon dipolo.
que eu queria dar o exemplo para vocês. Sal e água. Então, eles vão agir como ácidos, tá, gente? É a mesma coisa dos ácidos inorgânicos. Só que olha só a diferença. O Ka do fenol, olha só, 1 vezes 10 a menos 10. Olha o Ka do trinitrofenol, olha só, justamente porque eu tenho grupamentos com nitrogênio, grupamentos nitro na minha estrutura. Grupamentos nitro, eles são muito eletronegativos. Então, ó, todo mundo aqui está puxando elétrons para si. Todo mundo aqui, ó. Então, nesse caso, o que acontece? O meu ácido aqui é muito forte. Olha, 4,2 vezes 10 a menos 1. Meu ácido é muito forte. Eu consigo liberar esse hidrogênio aqui tranquilamente. Ele sai dessa molécula de forma de boaça, por conta desses elementos eletronegativos na estrutura. Outra coisa, por que esse fenol aqui de baixo sem estar ligado a ninguém, é só o OH ligado ao anel aromático, por que ele tem a acidez tão baixa? Porque o anel aromático ele é muito estável. O anel, por ele ser fechadinho, cheio de elétron dentro dele, ele consegue se estabilizar. Ele perde esse hidrogênio aí, que é tipo, difícil de tirar, porque a molécula está super estável, super de boa. Então, por ser uma estrutura estável, é difícil retirar alguma coisa dali, entendeu? Então, agora a gente vai falar de álcool. Os álcoois se ionizam um pouco na água, logo tem caráter ácido bem baixo. Lembra da nossa reguinha decrescente? O álcool está depois da água, então realmente ele tem um caráter ácido bem baixo. Só que dentro do grupamento dos álcools, nós podemos identificar o ácido forte, o moderado e o fraco. O álcool primário, ele vai ser um ácido forte dentro dos álcools, tá bom? Álcool secundário, ele vai ser um intermediário. E o álcool terciário, ele vai ser um ácido fraco. Então, por que ele vai ser um ácido fraco? Porque nós temos 3 carbonos em torno do carbono ligado ao OH. Dessa forma, para que eu consiga realizar alguma ligação com o OH, é difícil. Eu não consigo ter acesso ao OH para que ele seja ao hidrogênio para que ele seja retirado da molécula. Justamente pelo efeito estérico que nós dizemos que dá. Por exemplo, se aqui for um CH3. Se aqui for um CH3, olha só, eu tenho 3 hidrogênios aqui. E um outro hidrogênio aqui na ponta. Aqui embaixo, se eu tiver um CH3, vai ficar C, H, H e H. E essas ligações, vocês lembram que essa ligação ela é maleável? Ela vai para frente, ela vai para trás, ela vai para um lado, ela vai para o outro. Então, com isso, ela consegue impedir o acesso da água para a retirada desse hidrogênio daqui. Então, por isso que ele tem um caráter ácido bem fraco. Agora, acabou a parte dos ácidos. Nós falamos do ácido carboxílico, nós falamos de fenóis, nós falamos dos álcoois. Agora, falaremos das bases orgânicas. Quem são essas bases orgânicas? Base, segundo Lewis, é a espécie doadora de par de elétrons. Então, nesse caso, nós temos aqui o nitrogênio. As aminas, as amidas, elas são bases orgânicas. E esses nitrogênios eles têm pares de elétrons desemparelhados. Então, esses elétrons desemparelhados, eles vão ser os doadores de pares de elétrons. Beleza, aminas e amidas são bases orgânicas.
Agora, vamos analisar aqui as aminas. Vocês estão percebendo que essa amina aqui, ó, esse NH2, ele está ligado a um carbono. Se está ligado a um carbono, aqui, ó, a setinha indicando a eletronegatividade. O nitrogênio, que tem o seu par de elétrons aqui de emparelhado, o que vai acontecer? Ele vai puxar elétrons do elemento menos eletronegativo. Ou, se vocês quiserem chamar de elétron positivo, tudo bem. Então, esse nitrogênio vai puxar elétrons para si. Então, ele recebe efeito indutivo positivo vindo somente de um carbono vizinho. Logo, a sua basicidade é mediana. Aqui nesse caso, né, ele recebe efeito indutivo positivo vindo de dois carbonos vizinhos. Logo, a sua basicidade ela vai ser forte. Tem dois carbonos aqui, jogando elétrons para cima desse nitrogênio e alimentando aí essa sede por elétrons do nitrogênio. Agora, vamos analisar a amina terciária. Nesse caso, a amina terciária ela vai ser fraca por conta do impedimento estérico. Lembra que eu comentei com vocês na questão do álcool, que o álcool terciário ele era um ácido fraco? Acontece a mesma coisa na base fraca. Vamos lá. Olha só, o pKb, ou se vocês quiserem calcular o Kb, né, a constante básica, só pegar esse valor e jogar lá na formuleta com menos log de K. Beleza. Eu tenho o pKb aqui, 4,8, 3,4, 3,3 e 4,2. Prestem atenção, quanto maior o meu pKb, mais fraco é a minha base. Olha só, esse daqui é o nitrogênio ligado a 3 grupamentos metis. Ó, CH3, CH3 e CH3. Por esse nitrogênio ficar aqui na meiuca, ele não consegue doar seu par de elétrons. Ele não consegue fazer ligação com ninguém, ele não consegue puxar elétrons de ninguém. Por quê? Eu tenho 3 CH3 em torno dele. Então, nesse caso, ó, esse carbono aqui, ó, ele vai estar ligado a outros 3 carbonos, 3 hidrogênios. Carbonos não, hidrogênios, tá, gente? Aqui é a mesma coisa. Olha como quando a gente escreve a fórmula estrutural, como ela fica maior. Então, cada um dos carbonos com seus 3 hidrogênios vai formar uma nuvem em torno desse nitrogênio. Então, ele não consegue ligar com ninguém. Então, é por isso que essa base é fraca. Ela não consegue doar elétrons e se ligar com alguém. Não consegue. Aqui, nós temos um grupamento amino também. Ele é muito fraco, porque os pares de elétrons do nitrogênio estão estabilizados pelo anel aromático. Então, toda vez que nós damos de cara com anel aromático, nós vamos pensar em estabilidade. Essa aromaticidade, essas duplas, né, alternadas, é como se aqui tivesse uma dupla, aqui também tivesse outra e aqui outra. Ela fica girando, né, dentro do meu anel. Então, confere a ele elétrons. Por isso que ele não quer fazer ligação com ninguém. É muito difícil um aromático fazer ligação, porque ele está muito bem sozinho. Então, nesse caso, como o anel aromático está ligado ao NH2, ele consegue suprir a necessidade de elétrons do nitrogênio, porque aqui dentro tem vários eletrinhos rodando dentro do anel aromático. Então, ele consegue, através de ressonância, estabilizar esse par de elétrons do nitrogênio, que também pode vir para cá, ó. Ele pode correr
para dentro da minha estrutura, formando ligações duplas também. Então, aqui ele está mais estável. Coloquei aqui um lembrete. Quanto maior o pKb, mais fraca é a base. Por outro lado, quanto maior o Kb, mais forte será a base. Então, pKb é ao contrário de Kb, beleza? Então, fiquem atentos a isso. Então, quanto maior, 9,7, mais fraca é a minha base. pKb, beleza? É isso. Fim da nossa aula de hoje. Gostaram? Muita informação, né? Química orgânica sempre aí fazendo um trabalho de informação, de entreter o público. Mas na próxima aula chegaremos com mais questões sobre química orgânica para vocês aprenderem aí, gente. É isso. Beijinho. Qualquer dúvida, me procurem. Tchau!